Olá, queridos, tudo bem? Sobral por aqui para a gente continuar falando do nosso tópico representação proporcional. Eu vou fazer o seguinte, depois que a gente gastou esse tempão aqui estruturando os exemplos, vamos fazer um pente fino na lei? Vamos começar ali de novo, então ali no artigo 106, vamos agora fazer a leitura e depois eu avanço aqui mais um pouquinho que eu ainda tenho algumas coisas para comentar com vocês. Porque a gente vai ali até o 113, eu vou dar uma passadinha também na resolução. Então vamos lá. O 106 falou assim: determina-se o quociente eleitoral dividindo-se o número de votos válidos apurados pelos lugares a preencher em cada circunscrição eleitoral, desprezada a fração se igual ou inferior a meio, equivalente a 1 se superior. Então, falei para vocês, na questão do quociente eleitoral, eu vou ter que verificar se a fração é igual ou superior a meio, ou se ela é superior, porque se ela for igual ou inferior, aí o que eu faço? Eu desprezo. Se ela for superior, eu arredondo para cima. 107 a gente viu, determina-se para cada partido quociente partidário, dividindo-se pelo quociente eleitoral, o número de votos válidos dados sob a mesma legenda e aqui desprezada a fração. Então, eu vou pegar o número de votos da legenda, vou dividir, vamos lá, pegar o número de votos da legenda, e deu pane aqui, e vou dividir pelo quociente eleitoral. Ficou travado para sair. E vou dividir pelo quociente eleitoral. E nesse caso eu vou desprezar a fração. Não importa se é 0,15, se é 0,9, nesse caso você despreza. Aí o 108 fala assim: estarão eleitos entre os candidatos registrados por um partido que tenha obtido os votos em número igual ou superior a 10% do quociente eleitoral, tantos quanto o respectivo quociente partidário de cá, na ordem de votação nominal que cada um tenha recebido. E aí a gente fecha o critério da chamada primeira fase. Na primeira fase, na distribuição das vagas, quais são os critérios que eu preciso observar? Quanto do quociente eleitoral o partido tem que ter alcançado? 100%. Quanto cada candidato tem que ter alcançado? 10%. Parágrafo único. Os lugares não preenchidos em razão da exigência de votação nominal mínima a que se refere o caput serão distribuídos de acordo com as regras do artigo 109, que é o artigo de sobras eleitorais. E aí o 109 fala: os lugares não preenchidos com a aplicação dos quocientes partidários em razão da exigência de votação nominal mínima a que se refere o artigo 108 serão distribuídos de acordo com as seguintes regras. Dividir-se-á o número de votos válidos atribuídos a cada partido pelo número de lugares por ele obtido mais um, cabendo ao partido que apresentar a maior média um dos lugares a preencher, desde que tenha candidato que atenda a exigência de votação nominal mínima, e repetir-se a operação para cada um dos lugares a preencher. Então, o que a gente vai fazer? Pegar o número de votos válidos, o número de cadeiras, e vou dividir, e vou fazer o quê? Vou somar mais um. Só que aí vem o detalhe. Nesse caso, nessa primeira fase de cálculo das sobras eleitorais, todo mundo pode participar? Não. Nesse caso, aplica o parágrafo 2º. E o que diz o parágrafo 2º? Poderão concorrer à distribuição dos lugares todos os partidos que participaram do pleito, desde que tenham obtido pelo menos 80% do quociente eleitoral, e os candidatos que tenham obtido votos em número igual ou superior a 20%. Aí eu vou fazendo o cálculo das sobras. Chegou um momento que ainda tem vaga sobrando, só que nenhum candidato mais alcançou o quociente eleitoral em 20%. O que eu faço? Agora eu vou para a terceira fase da distribuição das sobras, e agora eu vou calcular a média. E na terceira fase de distribuição, que é a segunda de sobras, eu tenho que, nesse caso, aplicar a regra do 80-20. Na última fase, não aplica da regra do 80-20, que é a hipótese do 109, inciso 3. Quando não houver mais partidos ou candidatos que atendam as duas exigências do inciso 1, as cadeiras serão distribuídas aos partidos que apresentem as maiores médias. E na segunda etapa de sobras, terceira fase de distribuição, não entra a regra do 80-20. Vou aproveitar, vou ler mais uma vez para você a notícia do julgado Supremo, que eu não acho, eu tenho certeza de que vai cair na sua prova. Supremo invalida regra sobre distribuição de sobras eleitorais em eleições proporcionais. Distribuição de vagas. A lei estabeleceu que as vagas nas eleições proporcionais são distribuídas em 3 fases. Inicialmente, as vagas são distribuídas aos partidos que obtiverem 100% do quociente eleitoral e preenchidas pelos candidatos que tenham tido voto em número igual ou superior a 10% do quociente. Sobral de novo? De novo, filho. É isso aí. Repete várias vezes. É assim que o negócio entra na cabeça. 2. Na segunda fase, em que começam a ser distribuídas as sobras, participam os partidos com pelo menos 80% do quociente eleitoral e os candidatos com votação igual ou superior a 20% desse quociente.
3. Ainda havendo vagas residuais, a lei prevê que as cadeiras sejam distribuídas aos partidos que apresentaram as maiores médias. Nesse ponto, a maioria do colegiado entendeu que, para compatibilizar a regra com a Constituição, é necessário permitir a participação de todas as legendas, independentemente de terem alcançado a cláusula de desempenho, logo não aplica a regra do 80-20 na última fase de distribuição. Ok. Tá. E aí, o que eu fiz agora, queridos? Eu fui lá e peguei a decisão de julgamento do Supremo e eu quero dar uma lidinha nela com vocês. 28 de fevereiro de 2024, procedente em parte, as ADIs 7228, 7263 e 7325. Decisão. O tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedentes as ADIs tais, para dar interpretação conforme a Constituição ao parágrafo 2º do 109, de maneira a permitir que todas as legendas e seus candidatos participem da distribuição das cadeiras remanescentes descritas no inciso 3, independente de ter alcançado o 80-20. Ou seja, no inciso 3 é a segunda fase das sobras. Por isso foi uma interpretação conforme. Então, no inciso 3, eu não vou aplicar a regra do 80-20. Por maioria de votos, prevaleceu o entendimento de que a aplicação dessa cláusula de desempenho, que exigiu o atingimento de 80% do quociente eleitoral para os partidos e 20% para os candidatos, introduzida no Código Eleitoral na última fase, inviabilizaria a ocupação de lugares no parlamento por partidos pequenos e por candidatos que tenham votação expressiva. Já está marcado no seu material. Então, por que eu estou fazendo isso aqui agora? Eu te ensinei a fazer a conta. Agora, esse foi aquela questão assim seca. Qual foi o fundamento utilizado pelo Supremo para não incidência da regra do 80-20 na última fase de distribuição das sobras? Repito, qual foi o fundamento utilizado pelo Supremo para não incidência da regra do 80-20 na última fase de distribuição das sobras? Lê de novo. Inviabilizaria a ocupação de lugar no parlamento por partidos pequenos e por candidatos que tenham votação expressiva, tá? Aí, segura aqui. Perceba que no item 2 agora está falando assim, ó, declarou ainda a inconstitucionalidade do artigo 111 do Código Eleitoral. Peraí. Declarou inconstitucional? A gente foi até o 109. Segurei um pouquinho. Vamos logo lá fazer uma leitura do 110 e 111 para a gente entender o que estava acontecendo aqui. O 110 traz uma regra genérica, que é bem tranquila. Em caso de empate, haver-se-á por eleito o candidato mais idoso. Olha agora o 111. Se nenhum partido alcançar o quociente eleitoral, olha agora o que aconteceu. Se nenhum partido alcançar o quociente eleitoral, considerar-se-ão eleitos, até serem preenchidos todos os lugares, os candidatos mais votados. Rapaz, não sei se você já percebeu o que essa regra trouxe. Que tipo de sistema eleitoral ela implantou para a eleição de quem até então estava no âmbito de uma representação proporcional. Não está entendendo o que eu estou falando? Então vamos lá, vamos anotar. Então, ó, artigo 111 fala assim, peraí, deixa eu botar aqui. O artigo 111 era a seguinte regra: se nenhum partido político alcançar o que é? Se nenhum partido político alcançar o quociente eleitoral. Aí, nesse caso, eleitos os candidatos mais votados. Olha isso. Tem algo a me dizer sobre isso aqui? Então, se nenhum dos partidos políticos alcançar o quociente eleitoral, são eleitos os candidatos mais votados. Queridos, quando ele fala eleitos os candidatos mais votados, que tipo de sistema eu estou aplicando aqui? Eu estou aplicando o princípio majoritário. Concorda comigo? E, abençoado, como nós vimos no texto constitucional, para as eleições de deputado federal, deputado estadual e eleição de vereador, né? Deputado federal a gente viu lá no artigo 45, se eu não me engano. O texto constitucional é expresso ao estabelecer que nas eleições para deputado federal será utilizado o sistema proporcional. Veio o Código Eleitoral e criou uma hipótese de aplicação do princípio majoritário
no âmbito de eleições proporcionais. Eu acho que não é muito difícil enxergar que isso viola diretamente o texto da Constituição. Por isso é que o Supremo declarou o artigo 111 inconstitucional, viu? Por isso que eu parei naquela hora ali, eu falei, deixa eu botar o 111 no quadro para você enxergar. Então, é uma relação de causa e efeito. O que o Código trouxe? Se nenhum partido alcança o quociente eleitoral, elege mais votados. De novo, ó, se nenhum partido alcança o quociente eleitoral, elege mais votados. Porém, o Supremo declarou esse artigo STF inconstitucional. Fundamental ter esse entendimento na ponta da língua para a hora da prova, pessoal, tá entendendo? E eu te expliquei agora aqui por que o Supremo declarou inconstitucional. De forma muito simples, ela criou uma regra de eleição majoritária dentro do sistema proporcional. Ok. Tá. E aí, volta lá para o julgado do Supremo, volta lá. Declarou ainda a inconstitucionalidade do artigo 111 do Código Eleitoral e do artigo 13 da resolução TSE tal, para que, no caso de nenhum partido alcançar o quociente eleitoral, sejam aplicados sucessivamente. Vamos lá, gente. O inciso 1 com o parágrafo 2º. O que é o inciso 1 com o parágrafo 2º? Primeira regra de sobra eleitoral. Depois, o inciso 3 do artigo 109, que é o quê? Segunda regra de sobras eleitorais. O que a gente acabou de ver, filho. Então, o que a gente viu no bloco passado é a mesma coisa. Ou seja, se nenhum partido alcançar o quociente eleitoral, não tem problema. Vamos utilizar a regra da primeira sobra. Se ninguém, e vamos lá, e se não resolver, eu vou utilizar a segunda regra de sobra. Por quê? Se o Supremo declarou a inconstitucionalidade, então, qual é a solução, então? Então, vamos lá. STF, inconstitucional. Solução. Aplica. Mesma regra das sobras. Ou seja, na primeira vai ter a média mais o 80-20, na segunda só a média, né? Então, na primeira, você tem média mais 80/20. E na segunda, você tem a média. Beleza? Então, se quer a questão boa para perguntar ainda. Primeiro, a prova pode perguntar só se isso é constitucional ou inconstitucional. E você vai marcar que é inconstitucional. Qual o fundamento? Criou uma eleição majoritária no âmbito do sistema proporcional. Tá, já que é inconstitucional, qual é a solução? Aplica a mesma regra das sobras. Vou fazer média com 80-20 e no segundo caso vou fazer apenas o quê? Média. Beleza. Vamos continuar lendo aí o julgado do Supremo. Também por maioria foi declarada a inconstitucionalidade da regra do Código Eleitoral, também introduzida pela lei tal e pela resolução tal, que prevê que nenhum partido alcançasse o quociente. As vagas seriam preenchidas pelos candidatos mais votados, é o que eu falei agora. O entendimento nesse caso foi de que a regra retiraria o caráter proporcional para as eleições parlamentares. E acho que a última coisa que talvez seria relevante falar aqui, porque lá no final diz assim, ó, por fim, por maioria, atribuiu o efeito ex nunc a essa decisão. Por que é importante falar? Porque, queridos, a regra na declaração de inconstitucionalidade no Supremo, quando ele julga procedente uma ADI, é a chamada teoria da nulidade da norma inconstitucional. Sobral, o que significa a teoria da nulidade da norma inconstitucional? A norma nasce inconstitucional. A norma nasce inconstitucional. Se ela nasce inconstitucional, quando o Supremo a declara inconstitucional, efeito ex tunc. Então, ela morre desde a origem. Só que, nesse caso, o Supremo modulou efeitos. Por quê, gente? Se o Supremo não tivesse modulado efeitos, ia ter parlamentar eleito na última eleição agora que ia perder o mandato. Porque a regra é de 2021. Percebe? A regra é de 2021. Teve eleição em 2022. E os caras assumiram em 2023. Estamos agora em 2024. Se o Supremo declarasse inconstitucional desde a origem,
derrubaria essa galera. Por razões de segurança jurídica, o Supremo modulou os efeitos. Então, vamos lá. Declarou inconstitucional com efeitos ex nunc. Vamos lá. Ou seja, ó, botar efeito ex nunc a partir eleições de 2024. Então, esse ano, gente, a gente tem eleição municipal. Já vai aplicar o julgado do Supremo, beleza? Ok, vamos lá. E aí, vou dar uma lidinha ali no 112 para você, que ele fala assim: considerar-se-ão suplente na representação partidária. 12.1. Os mais votados sob a mesma legenda e não eleitos efetivos da lista dos respectivos partidos. 2. Em caso de empate na votação, na ordem decrescente de idade. Parágrafo único. Na definição dos suplentes da representação partidária, não há exigência de votação nominal mínima prevista no artigo 108. E aí tem um acordo do STF de 2023, a DI 6657, que declara a constitucionalidade da inexigência de cláusula de desempenho individual para a definição de suplente de vereador de deputado federal ou estadual. Bem importante isso aqui para fim de prova. Vou anotar no quadro. E o C13 fala assim: na ocorrência de vaga, não havendo suplente para preenchê-la, face à eleição, salvo se faltarem menos 9 meses para findar o período do mandato. Aí dá uma lidinha no comentário ali. Constituição 88, artigo 56, parágrafo 2º, prazo de 15 meses para renovação de eleições por vacância, inclusive para senador. E artigo 81, caput, parágrafo 1º, eleição direta se faltarem mais de 2 anos e indireta menos de 2 anos para findar o período do mandato, no caso de vacância do cargo de presidente e vice-presidente da República. Bom, então para presidente e vice-presidente da República tem a regra dos 2-2, que a gente já comentou aqui, né? E o 56, parágrafo 2º. Deixa eu só pegar aqui a regra do 56, parágrafo 2º. Daí que eu vou ler pra gente aqui. Ó, vou ler para vocês 56, deixa eu ver se eu estou na tela aqui, tô. Ó, 56 fala assim: não perderá o mandato do deputado senador. Ok, aí o parágrafo 2º fala: ocorrendo vaga e não havendo suplente, far-se a eleição para preenchê-la se faltarem mais de 15 anos para o término do mandato. Eu vou botar no quadro aqui, vamos organizar essa estrutura. Então, vou sair aqui para você tirar uma fotinha aí. A gente revisar e continuar. Então, só mais uma vez aqui. Se nenhum partido alcançar o quociente eleitoral, eleitos os candidatos mais votados, criou-se uma regra de princípio majoritário no âmbito do sistema proporcional. O Supremo declarou inconstitucional. Vai dizer então que nesse caso, já que declarou inconstitucional, aplica a mesma regra das sobras eleitorais. Primeira, média mais 80-20, segundo, sua média. Mas o Supremo declarou a inconstitucionalidade com efeito ex nunc, ou seja, a partir das eleições de 2024, ou seja, não invalidou para quem foi eleito nas eleições de 2022. Ok, vamos lá. Vamos lá. Vale a pena a gente colocar aqui o artigo 112. Suplente na representação partidária. Vamos lá. Suplente da... Ih, gente, saí do quadro, peraí. Aí vamos lá. Primeiro,
mais votados, mesma legenda, e não eleito efetivo das listas dos respectivos partidos. Os mais votados. Mesma legenda. E não eleitos efetivos. E não eleitos efetivos do partido. Tá. E depois, em caso de empate... Ah, tá. Em caso de empate, ordem decrescente de idade. Fácil o critério também, né? Beleza. E aqui eu acho que é a grande informação, parágrafo único. Na definição de suplente, não há exigência de votação mínima. Então vamos lá, suplente. Vou trocar até a caneta. Suplente. Não há exigência de votação mínima. E o que seria essa votação mínima? Cláusula de desempenho, cláusula de desempenho individual. E nesse caso, o Supremo falou que é constitucional, né? STF, constitucional, ADI 6657. Ok. Tá. Além disso, o 113 é um que me preocupa para fins de prova. Então, na ocorrência de vaga, não havendo suplente para preenchê-la, far-se a eleição, salvo se faltarem menos de 9 meses. Só que a Constituição é clara em trazer o prazo de 15 meses. Vou botar os dois no quadro, vamos lá. Vamos dar uma orientação para fins de prova. Então, vou botar assim, ó. Texto do CE, Código Eleitoral, tá? Vou botar assim, texto do CE. Ocorrência de vaga e não há... Não, peraí. Ocorrência de vaga e não há suplente. Ocorrência de vaga e não há suplente. Vamos lá. Far-se a eleição. Far-se a eleição. Aí vamos lá. Salvo se faltar menos 9 meses. Salvo faltar menos 9 meses. Aí vamos lá. Para o texto da Constituição, que é o juridicamente válido, vamos botar em azul para ficar diferente. Texto da CF, vamos botar assim.
Texto da CF. Sobral, o que é o certo? Claro que é a CF, mas aqui não é a discussão é essa. A discussão é questão de prova. Vamos lá. Ocorrendo vaga e não havendo suplente, mesma coisa. Mesma coisa, ó. Ocorrência de vaga e não há suplente. Vamos lá. Far-se a eleição. Far-se a eleição se faltarem mais de 15 meses. Sobral, o que é o certo? Com certeza o texto da Constituição. O que você acha que vai cair em prova? Cara, eu acho que o texto da Constituição. Mas aquele enunciado que me dá um medo danado, né? Nos termos do Código Eleitoral. Essa é a minha preocupação. Aí eu te falo só a Constituição, não te falo isso aqui, perde uma questão e uma questão decide uma posse. Então, de novo, não estou discutindo aqui o que é certo, o que é errado, a discussão é essa. Claro que é o texto constitucional. Aqui é concurso, não é pós-graduação. Então, o texto do Código Eleitoral está falando prazo de 9 meses, o texto da Constituição está falando prazo de 15 meses. O que eu acho que deve ficar em prova é esse aqui. Mas fico alerta em relação ao outro, tá? E, deixa eu ver se eu falei tudo que eu queria. O resto é só leitura, não tem nada de excepcional aqui. É isso. Vamos dar pausa aqui. Próximo bloco eu volto para resolver exercícios.